a coisa mais difícil, maior desafio de todos é atrair gente sensacional. Então, o posicionamento de marca, ele já começa para contratar bem. Né? Então, se tu não tiver pessoas ótimas, um time comercial de excelência, tu não vai trazer clientes excelentes. Eu sempre falo que no nosso negócio, gente enrolada traz cliente enrolado. Gente boa traz clientes bons. Porque os bons clientes não querem receber um time comercial, não querem falar com pessoas ruins, né? Então, o posicionamento de marca, ele é essencial para tu trazer o teu time, ter um time de excelência. Depois, para falar com o teu cliente, né? Em épocas de redes sociais, a gente pensa, né, tem uma ideia muito errada de que CEOs, diretor financeiro, donos de empresa não estão nas redes. Eles podem não postar, mas todos acompanham. Todos acompanham. Todo mundo olha, no mínimo, o LinkedIn. Mas a maioria adora o Instagram. Essa que é a verdade. Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje temos para esse bate-papo Charlotte Odebrecht, vice-presidente da Valorem, uma empresa especializada em antecipação de recebíveis e soluções de crédito. Com mais de 25 anos de experiência no setor, 25 este ano, informação atualizada, Charlotte lidera um grupo financeiro que já ofertou mais de 30 bilhões em crédito, impactando diretamente o crescimento de empresas brasileiras. Sejam muito bem-vindos, Charlotte. Muito obrigada. E a gente acabou por indicação, nos aproximando, nos conhecendo. E eu queria que contasse um pouco mais a história da Valorem, para a gente entender um pouco mais o que vocês fazem, quem são vocês, o que vocês ofertam para o mercado especificamente. Certo. A Valorem é uma empresa de soluções financeiras com foco em antecipação de recebíveis. Nós atendemos principalmente as empresas de middle market, né, de tamanho médio, e atendemos a parte de antecipação de recebíveis, porém estamos cada vez avançando em outros produtos. Importação, soluções de meios de pagamento. Então, todas as soluções de crédito para que seja alavancada a produção das empresas. Geralmente atendemos as indústrias, né, 70%, 80%, transportadoras e prestadoras de serviços. Agora, a Valorem é uma empresa que nasceu da indústria. Por isso esse nosso viés tão forte, né, de atender a indústria. Diferente da maioria das empresas financeiras, os nossos fundadores vieram do chão de fábrica, então entendem exatamente as dificuldades, né, de crédito, e acabaram tomando esse viés financeiro após a venda da sua indústria. Sempre se perguntaram por que, né, era tão difícil conseguir crédito no Brasil, especialmente, né, nos anos 80, anos 90, quando eles tinham a parte industrial. Com a saída, abriram a Valorem há 25 anos atrás, e tem sido uma história de bastante sucesso e crescimento desde então. Perfeito. E como foi a tua entrada na empresa? Bom, a minha entrada é bem curiosa. Eu estou na Valorem há 14 anos, mas eu morava nos Estados Unidos, trabalhava na área financeira lá, e o Ninfo, que é o fundador da empresa, pediu que eu viesse para o Brasil para ajudá-lo na empresa. Ele já estava no momento, assim, de transição, queria fazer a sucessão, e me fez o convite. Eu tinha muita vontade de voltar para o Brasil, depois de 10 anos nos Estados Unidos. A maioria das pessoas não quer voltar, mas eu sempre quis, né? Eu queria muito que a minha filha, que na época era pequena, tivesse família, primos, para estar convivendo. E nos Estados Unidos eu não tinha isso, né? A gente tem uma qualidade de vida maravilhosa, mas estava longe. E após o convite, ele insistiu bastante, tive que convencer o marido americano, que acabou topando e embarcando comigo nessa, e entrei na Valorem sem saber absolutamente nada desse mercado de antecipações e recebíveis, e fui aprendendo, né? Então a gente vai aprendendo ao longo do caminho e crescendo com a empresa. Tu comentou que trabalhava no mercado financeiro. Mas era outro segmento, né? Completamente diferente, porque nos Estados Unidos não existe a duplicata, não existe existem factorings, né? Mas não no mesmo formato que no Brasil. Então lá eu trabalhava com imóveis, né? Então a gente acabou vivenciando esse furacão todo aí das mortgages, da prime e tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Nós morávamos numa região que estava mais blindada, que não tinha aquela bolha tão forte, mas mesmo assim, acho que assim, conseguimos
vivenciar em primeira mão o que estava acontecendo, né, e a importância aí do crédito para o mundo. Perfeito, nossa, muito bom. E 14, entrou com alguma ação específica? Não, você vai entrar para o setor de vendas da Valorem, você vai entrar para o setor, porque dá para ver que já tem um perfil comunicador. Na verdade, meu único direcionamento foi: faça o que você achar melhor. Eu lembro que eu sentei e pensava somente, nossa, que silêncio essa empresa, porque a parte comercial da empresa, ela ficava em São Paulo, né, e eu sentei ao lado do outro sócio, que é o João Mário, que é nosso sócio até hoje. Sim. Um grande mestre e professor, porém, ele é da área de exatas, né, ele é contador e tocava toda a parte contábil, administrativa. Então aquilo foi me dando até um desespero, aquele silêncio dentro do escritório. Então, na verdade, quando eu sentei lá e faço o que você quiser, a primeira coisa que eu pensei foi, pera. Então, uma música. Também, vou fazer um pouco de barulho. A primeira coisa que eu pensei foi, mas espera, toda a nossa venda está na mão de um escritório terceiro em São Paulo? Isso não pode. Então eu aproveitei 10 anos que eu tive dos Estados Unidos, porque assim, se a gente aprende uma coisa nos Estados Unidos, é a importância de se vender. Eles são os melhores vendedores do mundo. Talvez os árabes, enfim, também tenham nessa pegada, mas assim, eles são muito competitivos, eles focam muito em vendas, eles treinam vendas, eles vendem curso de vendas. E eu tive uma liderança muito positiva lá, então eu trouxe um pouquinho disso para o Brasil. Pensei, precisamos ter um departamento de venda fortes. Eu não posso deixar isso na mão de terceiros. Então esse foi o meu primeiro entendimento, ponto de partida, começar a montar um time de vendas. E não foi fácil, porque na época, 2011, não existia conteúdo sobre factoring, securitizadoras estavam iniciando, FDICs, né, estavam iniciando. E quando eu falo factoring, securitizador e FDIC, são 3 instrumentos usados para fazer antecipação de recebíveis. A factoring foi a primeira, depois vieram as securitizadoras, e por fim, os fundos são a evolução disso. O fundo nada mais é do que uma grande factoring, só que capta recurso no mercado, tem uma gestão bem mais profissional, porque a gente tem rating nos avaliando, né? Então foi toda essa evolução. Então o meu pensamento foi, pera, eu não posso deixar o meu comercial, que é a parte mais importante, na mão de um terceiro em São Paulo. Então eu comecei a trazer essa gestão de vendas, né, contratação, treinamento dessa equipe toda para dentro da matriz, que era em Joinville. Sim. Né? Você não teve conflito com trazer o time de vendas para perto do time operacional? Claro que eu tive. Um grande conflito. Mas as principais pessoas que ficaram chateadas foram os vendedores que estavam em São Paulo com passe livre, fazendo o que eles queriam. Sim. Essa questão do conflito entre vendas e operacional, ela é eterna. Sim. Não acaba nunca mais. Entretanto, é uma coisa que eu procuro trabalhar todos os dias. Acho que esse é o meu principal papel, tá trabalhando esse balanço, né, entre operacional. Nós trabalhamos com crédito, então o operacional é extremamente importante. Sem vendas nada acontece, né, chegar no meio termo. Sim. E aí eu tenho algumas coisas que a gente faz na Valorem no dia a dia para tentar minimizar. Encerrar o conflito é impossível. Tu deixou eles no mesmo ambiente? Não. Não deixam. Eu cometi esse erro. Não anda. Não, assim, na verdade, eu tenho equipe no Brasil inteiro. No Brasil inteiro não, mas a gente trabalha praticamente Sudeste e Sul. Sim. Né? Eu atendo o Brasil inteiro. A minha equipe está concentrada no Sudeste e no Sul. Então, eu tenho escritórios variados, onde o meu comercial precisa estar próximo, visitando muito o cliente, para sentir, né, ter a sensibilidade quando as coisas estão indo bem ou não tão bem. E o meu operacional está todo em Joinville. Mas mesmo em Joinville, eles têm uma sala separada. Para que eles possam ser barulhentos, para que eles possam falar alto e para que o meu time, né, operacional, que precisa se concentrar, também tenha a paz que eles precisam para tomar decisões importantes de milhões que nós estamos falando todos os dias. Entendi. A gente cometeu essa gafe. Por inexperiência, obviamente, e colocamos os 2 times juntos. E, obviamente, por o operacional ser sempre maior, acaba o maior transferindo a energia para esse grupo menor.
Aí quando a gente viu aquele setor de vendas que era para ser vibrante, pujante. Exatamente, tava todo mundo quietinho. Porque o operacional vai minando, né? Vai dizendo que ele não pode, ele vai acreditando naquilo, né? Sim. Então, na Valorem, o problema foi um pouco contrário, né? Que o comercial, ele acabava interferindo demais na análise de crédito, ele queria sentar do lado do analista, isso acontece até hoje, sim, óbvio. Se ele não o fizer, até certo ponto, a coisa também não acontece. Mas, hoje nós temos metas do operacional e do comercial que se conversam o tempo inteiro, né? Então, o meu comercial tem meta de inadimplência, que não pode passar X. Os vencidos dele não podem ultrapassar certo patamar, né? E são remunerados por isso. O time operacional tem também meta de vendas. Então, eles conversam o tempo inteiro, são as mesmas metas, para que ambos entendam que estão no mesmo time. Perfeito. Não evita o conflito o tempo inteiro, mas reduz bastante. Perfeito. E não sei se foi durante a gravação ou foi antes que tu comentou sobre os treinamentos, que a gente estava falando sobre dificuldades do mercado em si, esses treinamentos, e eu vi que vocês focam bastante nos seus stories, volta e meia, tu tá com alguém, tu tá fazendo treinamento, tu tá conversando com o time, e isso é uma das coisas que a gente implantou aqui, deu super certo. Todo dia, 7h30 às 8h, tem treinamento tipo comercial, de alguma objeção específica que a gente ouviu no dia anterior. Como que vocês fazem esse movimento de treinamentos lá? O nosso treinamento, ele acontece, na verdade, 2 vezes por semana, porque o meu time, ele está, né, alocado em várias cidades diferentes. Então, todas as segundas-feiras, a gente tem uma reunião que chamamos de Minutos de Ouro, e aqui são pautas rápidas, pautas da semana, recados, e nessa reunião participam também os líderes operacionais. E aí, todas as quintas-feiras, a gente faz 1 hora de treinamento, seja produto, seja um treinamento de crédito, seja alguma coisa específica para o time comercial. Então, esses alinhamentos. E aí, óbvio, a gente traz o time inteiro para a matriz 1 ou 2 vezes por ano para fazer o evento anual de vendas, faz as premiações. 1 vez por mês a gente faz as premiações dos melhores vendedores. Procura trazer, porque é difícil com que pessoas que estão longe se sintam parte do time, né? Então, fomentando o tempo inteiro esse espírito de equipe, né? E tentando o tempo inteiro conectá-los com o operacional e vice-versa. Mas assim, confesso que dá arranca-rabo, isso é inevitável. Sim. E aí é fazer essa gestão, né? Porque muitas vezes o comercial também tá certo, né? Ele tá reclamando e a gente tem que escutar. Ele quer vender. Próxima. Isso, ele tá na frente do cliente. Exatamente. Né? E ele precisa ter o suporte aqui. E o timing, né, o tempo de retorno de um comercial que está na frente do cliente é 2 minutos. Às vezes a equipe operacional está com log lá atrasado e vai 1 por 1. Ele está aqui na frente desesperado, né? Ele fica vendido se ele não tiver um retorno. Sim. Então essa gestão entre atendimento, urgência do time comercial com o operacional é o desafio diário. E ele só ganha se o crédito for aprovado. Ele liquidado, né? Então assim, ele pode dar o crédito, mas se não liquidar essa operação, ele não ganha. Entendi. Entende? Então, assim... Por isso eles sentam do lado do... Exatamente. E elas só vão ter PPR, né, participação nos resultados, que a gente tem um programa bem forte também, se as metas de venda mínimas forem atingidas. Esse PPR de vocês veio com a tua gestão ou existia antes? Não existia. Não existia. A empresa era muito pequena, né? Sim. Mas isso... Não, assim, não existia formal, mas a ideia de PPR é uma ideia do Ninfo, que é o fundador, mas muito antiga. De verdade, como ele teve uma empresa de tubos e conexões, né, já há muito tempo atrás, ele foi um dos primeiros a implantar a PPR na indústria, na época que nem se falava disso. Então, ele sempre falou muito disso, porque ele sempre falou o seguinte, que o ser humano quer 2 coisas, né, na vida: ser ouvido, ser visto e ser valorizado, né, e participar. Então, é um conceito tão simples, né, de valorização, né, não é só o dinheiro é muito importante, é o mais importante, mas a questão de elas estarem compartilhando meta, elas sabem, eu digo elas porque a minha equipe é muito feminina, tá, gente? Sim, é 90%. Eles sabem onde a gente precisa chegar. Nós compartilhamos as metas diariamente, depois semanalmente, depois mensalmente, comemoramos cada passo, né, que estamos dando para atingir o PPR. É uma grande festa,
né, quando a gente atinge esse resultado. Sim. Porque, primeiro, dinheiro no bolso, que sem dúvida é essencial. Segundo, sensação de eu consegui, eu participei, eu tive também a minha participação aqui dentro. Sim. E a gente fala muito sobre isso, eu falo muito sobre cada departamento, como ele é responsável. A gente revisou isso ontem, ó. Não esqueçam, pessoal da confirmação, tem que ligar mais para esse tipo de cliente, o time de prospecção, vamos focar em botar os clientes que já estão encaminhados. E eu vou sempre reforçando muito, assim, ó, que cada departamento contribui para que todos embarquem junto na jornada. A gente teve uma gravação ontem com o Bruno, ele é médico, nutrólogo, e a gente tava falando sobre como quebrar pequenos vícios em times, né? Daí ele trouxe a ideia de vício de cigarro. Ele falou que existia uma complexidade muito grande em quebrar esses vícios, e uma das formas eram trazer outros movimentos que liberassem muita dopamina em mesma proporção do que esses vícios ruins. Uhum. E ele comentou que uma das boas práticas era a competitividade. Do competir, do buscar uma meta, Aí eu vou complementar com um estudo, que eu acho que é bem interessante. Existem diversos estudos que falam o seguinte, e eu aplico isso na minha empresa. Quem gosta de competir é o homem. As mulheres também gostam. Uhum. Claro que eu estou generalizando, tá, gente? Sim, óbvio que... Sim. Mas é um estudo que diz. O homem, ele tem melhor desempenho competindo. A mulher, ela tem o melhor desempenho colaborando. A mulher, ela não gosta de competir, ela gosta de colaborar. Desde que no ambiente certo, né? Então essa história que as mulheres só gostam de competir uma com a outra não é verdade, isso é um pouco mito, tá? Então o que a gente percebe? Quando eu tô falando da equipe comercial, que por coincidência ou não, a maioria é masculina, porque a minha equipe comercial, ela tá muito na rua, viaja muitos quilômetros, muitas vezes não volta para casa à noite, acaba sendo mais masculina. Eles gostam de competir, eles querem ser o melhor. Então aí eu boto metas individuais e quem é o número 1, 2 e 3. As mulheres já têm metas por grupo. Elas querem atingir o objetivo em conjunto. Elas comemoram muito juntas o grupo atingindo. Para mim tem funcionado. Olha só, nós temos a maioria homens, nós temos 5 pessoas no time comercial, todos homens, mas as nossas metas são coletivas. E a gente, por isso que tu comentou até, não é generalizando, né? Não é generalizando. Mas funcionam muito melhor. As metas deles, claro, eles têm a individual e tem a meta do time como um todo, mas quando eu faço desafios, por exemplo, se eu quero direcionar, esse mês eu quero abrir mais cadastros no segmento alimentício, que é um segmento que a gente atende bastante e gosta muito. Então, assim, o comercial que tiver o maior número este mês, além do comissionamento normal, vai ganhar um plus. Nossa, aí eles saem enlouquecidos, porque eles querem estar lá no topo. Não é nem o dinheiro, é o reconhecimento. E elas gostam de atingir as metas com o grupo. É o time de confirmação, o time do risco. Sim. Elas preferem não ter essa exposição, elas gostam de colaborar e chegar juntas. Sim, que legal. Uma boa visão, e eu vou, então, já entrar nesse assunto sobre liderança feminina. Certo. Nós somos o mercado B2B indústria, vocês também, e a gente vê raríssimos os casos, a gente vê que é um mercado muito masculino. Certo. Muito masculino. O que tu vê nesse sentido? Qual que é a tua posição sobre isso? Seja negativa ou seja positiva? Eu sou suíça, estou neutra nessa posição. Eu acho que tem mercado para todos. Sim. Bem sinceramente, são estilos diferentes, porém complementares. Né? Eu vejo a necessidade de ampliar, né, a participação masculina no meu escritório, porque eu acho que traz uma energia diferente que agrega muito também. Tem líderes fantásticos, homens, líderes maravilhosas, mulheres. No final, é uma cultura, vem de tudo, né? Do lar, vem do aprendizado, vem com o tempo, a gente vai evoluindo. Tenho grandes amigas empresárias que trocam muitas ideias. Tenho excelentes relacionamentos com homens empresários que são fantásticos. Acho que não é por aí o caminho. Não é um ou outro. Não é um ou outro, não. Eu acho que é importante a gente ter um board, inclusive, que seja misto.
né? Hoje meu time de diretoria está meio a meio, exatamente, Uhum. e funciona melhor do que quando éramos só mulheres, né? Então, eu acho que é importante fazer essa mistura. Porque é diversidade cognitiva. Sim. Né? Eu não estou falando de diversidade só feminino, masculino. O que é importante? Pontos de vista diferentes, né? Importante é que a gente consiga trazer essa diversidade de pensamento e no final chegar em uma conclusão, né? Não adianta ficar só na diversidade se debatendo o tempo inteiro. Sim. Mas eu acho que não... Sempre alguém vai ter o peso da decisão, né? Diferentemente de ser uma presidente ou um presidente. Sempre alguém vai tomar a decisão final. Mas a discussão anterior à decisão, ela é muito importante. E a gente sente um pouco disso, porque, como a gente fala, o time de vendas aqui, a maioria é masculino. Então, a gente sente um pouquinho, um dedinho que eles tentam ir, né, nesse competitividade ao extremo e tudo mais. E isso prejudica um pouco a gestão, porque às vezes tu tem que... Parece uns cachorros brigando ali. Tu tem que ir lá jogar um balde de água. De água fria. É que assim, é o equilíbrio de tudo, né? Eu não tenho dúvidas que, de formas gerais, uma empresa que lida com uma mulher, talvez tenha mais um viés de gestão de pessoas, do cuidado, né? Não tenho dúvidas que, por eu ser mulher, por exemplo, quando houve a pandemia e eu via a situação do meu time tendo que trabalhar o dia inteiro, ser professora, cuidar da casa, como eu passava por isso também, né, foi mais fácil, talvez, para eu me identificar com elas. Né? Então, tem alguns momentos que vai ter a vantagem. Então, uma vantagem para o meu time. Eu sei o que é uma licença maternidade. Quando alguém vem e me diz que está grávida, eu comemoro. Né? Porque eu sei que uma mulher que tem uma gravidez tranquila, que tem o apoio da sua liderança durante essa gravidez e no seu retorno, ela é uma leoa para a tua empresa para o resto da vida. E essa não é a realidade em muitas empresas onde os homens nunca tiveram que viver isso de verdade. Existe uma discrepância. Por mais que se fale que são oportunidades iguais, não é bem assim. O nosso turno B é mais pesado. Né? Assim, raramente os homens se preocupam com a vacina dos filhos, com a festa de aniversário, com a gestão da casa, com a gestão dos funcionários da casa, com reunião de escola. Né? Então a gente tem uma rotina mais pesada. E isso é uma desvantagem. Né? Para quem trabalha comigo, eu acho que ela sai em vantagem porque eu sou mãe, eu sou esposa e eu sei como é que é estar do outro lado. Então, eu me surpreendo com elas e como elas são incríveis. O que é uma mãe que quer fazer acontecer? É sensacional. Eu tenho minha esposa, tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, estamos esperando outra criança agora. Tivemos um caso aqui dentro de uma das gestoras, ficou grávida e ela ficou com, e isso é verdade, ela ficou com receio. Receio, medo, pavor. E quando ela me contou, eu falei, meu Deus, que legal. Mas isso é raro. E aí daí tanto que mesmo assim, quando ela saiu, eu vi que ela estava com medo e eu falei exatamente isso para ela. Quando tu voltar, a gente vai estar aqui te esperando de braços abertos. Fica tranquilo, aproveita o teu momento, tá? Curte teu filho, tua filha, né, aquela Lara. E voltou, estávamos aqui, treinamento, recebemos ela. Então, só que, obviamente, veio muito de uma referência de querer que eu tive o filho um pouco antes. Quem sabe se eu não tivesse tido a Cecília antes, a minha visão também poderia ter sido diferente. É a realidade, né? Isso acontece até hoje, muitas pessoas voltam, são demitidas. Às vezes as coisas simplesmente mudaram, né? Pode ter acontecido uma mudança na empresa. Às vezes as pessoas não gostam. Às vezes a pessoa já não era um funcionário excelente antes, as coisas vão acontecendo. Temos de tudo um pouco. Perfeito. Né? Mas é um desafio. É um desafio para nós como empresários, para as pessoas que estão trabalhando nas nossas empresas e assim vai. Perfeito. Entrando já nessa questão do GPTW, foi muito difícil chegar ao selo? Então, na verdade, quando nós nos inscrevemos na primeira vez, como um teste, mas isso já faz um bom tempo, nós fomos muito surpreendidos. E já pegamos 2º lugar, na primeira vez. Nós nem sabíamos que estávamos tão avançados. Então, o GPTW, ele não é algo que a gente deva perseguir. Ele é o final de um processo.
Nós estávamos trabalhando em gestão de pessoas, em processos, em clima há muito tempo. Ele veio depois de 7, 8 anos já de implantar várias práticas, né, positivas. Então não foi difícil, porque a gente já estava muito organizado. Entendi. Então foi uma surpresa muito grande, nós não imaginávamos de forma nenhuma que teríamos uma colocação fantástica como foi, né? E com aquilo, claro que a gente se animou e foi melhorando, chegamos em primeiro lugar no ano seguinte e continuamos, e aí chegamos nos top 10 Brasil e depois fomos número 1 do valor econômico no Brasil na categoria médias. Que para mim, que trabalho na área financeira, valor econômico, quer queira ou quer não, é uma grande referência. Então foi uma grande honra. Desde então a gente parou de se inscrever, porque o próprio processo, tudo isso é bastante trabalhoso. Voltaremos em algum dia, mas não tem sido o nosso foco agora, porque ele validou o quê? Os nossos processos funcionam, né? Nós temos uma boa gestão de pessoas, ele começa muito antes, né, da contratação, ele começa já lá no teu processo de descrição de vaga, né? Se tu não sabe exatamente que vaga que tu queres, para quê, o nível de senioridade, já começa tudo errado. Eu preciso de uma pessoa de marketing, tá, mas dentro do marketing, o que é o designer? Não, o que tu quer? Contratar alguém para escrever os teus textos, um copy, um generalista? E dentro de cada função, ele é júnior, ele é pleno, ele é sênior, ele é expert. Tu não sabe nem que função tu quer, tu contrata errado. A pessoa não é ruim. Tu já não contratou a pessoa para o lugar certo. Sim. E aí, então esse processo de PTW, ele começa lá. Na construção da vaga, no desenho da gestão, depois na integração da pessoa dentro da empresa, no acompanhamento, porque mesmo que a pessoa seja sênior, ela não é sênior na tua empresa. Sim. E aí tem todo esse pedaço. Ele é um processo bem longo. Sim. E que dá muito trabalho. A gente cogitou aqui, mas a gente ficou com muito receio de quão burocrático seria. Já imaginávamos isso, que não era a gente não começava o processo quando se escrevia. O processo ele já existe, né? Isso. Então são coisas, boas práticas do dia a dia. Mas ele facilitou, tá? Ele era mais pesado, esse processo. Antes a gente tinha que entregar um booking com todas as nossas práticas descritas e documentadas. E depois ainda vinha uma pesquisa com o teu time, claro, uma pesquisa terceira. Sim. Então tem todo esse processo. Mas essa questão do booking eles já eliminaram, porque eu acho que ficou pesado. Sim. Se vocês têm a vontade, eu faria. Porque o pior dos casos, tu vai ter um feedback extraordinário para trabalhar. Sim. Sim. Esse é o pior dos casos. Sim. Né? E tem alguns pontos que eles vão levantar e vai dizer, quer saber? Realmente, aqui a gente tem que melhorar, podemos melhorar, ou sabemos disso, vamos deixar este ponto para trabalhar no ano que vem. São escolhas, né? Sim, perfeito. Nós temos orçamentos e tempos limitados. Então a gente vai escolhendo, vai trabalhando um ponto por vez. A gente passou por aquilo que eu comentei, daquele crescimento rápido. Do nada a gente estava em 40 e subindo a quantidade de pessoas. E aí a gente começou a se ver um pouquinho mais ajustado em como lidar com isso, porque eu até comento isso, tu dobra de tamanho a cada 3 meses, no final do primeiro ano tu tá com mais de 50% das pessoas com menos de 1 ano de casa. E isso gera um baita caos operacional, porque nem tu sabe o que é a tua cultura, efetivamente, porque ela vai sendo construída, né, ao longo do tempo. No meu caso, de gestão, tá? Porque eu comecei a empreender por necessidade. Então, e não por oportunidade, então eu tinha que meio que vender o almoço para comprar a janta, né? E aí a gente teve muitos problemas na contratação, muitos problemas, porque meu processo de contratação era, sabe ler? Sei. Sabe escrever? Sei. Bora então, tu vai ser. Quem nunca? Todo mundo já passou por isso. Por isso que hoje tá fácil de dizer, tá errado, porque a gente já fez também, não tem conversa. Tá. Não, todo mundo passou por isso. Eu já contratei as minhas melhores pessoas em 5 minutos, estão comigo até hoje. E funcionou. Mas é raro. São as vírgulas ali. As vírgulas, tá? Então, assim, não se preocupe porque todo mundo passa por isso. Agora, de tudo que tu for fazer, eu falo assim, ó, de tudo, o mais importante é a contratação. Sim. Só que é antes da contratação. Então, hoje eu tenho uma burocracia dentro da minha empresa proposital. O líder que precisa abrir uma vaga tem que preencher o questionário completo
de identificação da vaga. Mesmo que ele saiba o que ele está querendo, que essa posição já exista. Porque eu quero que ele sente e pense no que ele realmente precisa. A gente errou muito a contratação por não ter essa clareza, essa transparência absoluta do que você precisa. Né? Então, fui contratar, alguns anos atrás, um diretor de RH. Tá, mas eu quero um diretor de RH focado no quê? Porque mesmo dentro desse cargo, existem pessoas mais focadas no planejamento, outras mais em gestão, outras mais em recrutamento. Então, assim, ter essa clareza absoluta. Então, a contratação também tem um detalhe muito importante. Perfeito. Ela não é função do RH. Ela é função do líder. Do gestor. Do gestor da área. E esse gestor não quer parar de escrever a função, pensar no cargo, passar para o RH exatamente o que ele precisa, ele que tem que entrevistar. Sim. Depois, claro, de uma triagem do RH, né? Sim. Então, assim, eu falo assim que cada minuto que você dispensar na tua contratação é, no mínimo, uma semana de treinamento que tu tá economizando lá na frente. Porque faz direito aqui e depois não fica se incomodando lá na frente. Sim. Com treinamento, com feedback, com retenção. É responsabilidade do líder. Perfeito. Eles adoram passar a bola para RH, né? Sim. E isso que a Charlotte acabou de falar, isso aqui, ó, que a gente montou, isso aqui é o nosso manual, né? Um tour pela cultura. E aqui tem todos os nossos valores. E quando a gente separa os nossos valores, a gente fala nossa forma de viver, como a gente vive e como a gente não vive. Isso, ótimo. E aí a gente começa. E só que esse foi um movimento contemporâneo agora, né? Claro, mas é isso aí, é a evolução. Empresa, mas deu super certo, tá? Hoje não temos turnover aí há um bom tempo. Que às vezes também não é tão... o turnover, assim, eu acho que ele nunca mais vai ter, o turnover vai sempre ser maior do que era há 10, 15 anos atrás, Sim. né? A nova geração, ela quer evoluir. Sim. E se ela não sente que a empresa tem oportunidade rápida, ela vai sair. E às vezes a gente não tem oportunidade. Sim. Às vezes a gente precisa de pessoas que estão iniciando para fazer o básico. Sim. Se a tua liderança está ficando porque não tem turnover, Sim. o time de baixo vai ter. É apenas normal. Perfeito. Paciência. Então, vida segue. E isso, inclusive, era a minha próxima pergunta de PDI. Esse plano de desenvolvimento interno. Vocês tiveram muita dificuldade de criar ele? Olha, o PDI, ele acaba sendo bem individualizado, né? Então, assim, o que eu digo? O plano de desenvolvimento é a responsabilidade de cada um. Porque são todos adultos, não são? Todos cheios de opiniões. Então, vamos botar essas opiniões, a caixalinha para funcionar. Eu não sou mãe de ninguém. Então, plano de desenvolvimento, quer dizer, eu sou mãe de dois filhos, mas não deles. Eles que têm que ser. Porque um dos nossos valores, que é muito forte, é protagonismo. E você tem que ser, no mínimo, protagonista e CEO da sua carreira. Eu te dou o caminho e eu te dou apoio. E eu posso te falar, para crescer aqui na empresa, neste caminho que você quer seguir, por exemplo, se você quer ser uma analista de risco sênior, ou se você quer seguir o caminho de gestão, eu vou sugerir. Olha, eu acho legal tudo por esse caminho, né? Cada líder monta com o seu time, mas o seu plano, cada um faz. Adianta tu fazer o plano da turma inteira? Sim. Se tu não sabe exatamente o que ele quer, o que ele sonha. Jean, corte, bota um corte nisso daí, esse vai virar um trecho da rede social. Muito bom essa questão do protagonismo. Tá? Cara, não adianta a gente fazer, eles não escutam. Cada um faz o que quer. Sim. E tu acaba puxando a responsabilidade pra ti do erro. Imagina. Que supostamente não é teu, né? Mas assim, de novo, evolução, tá? Antes eu entregava pronto. Não entrego. Não entrega, mano. Não. Eu dou oportunidade. Entendeu? Então agora, tá, ó, tu tens um gap aqui, aqui, aqui. Tá, o que tu vai fazer? Boa. A gente entrega pronto. Não, cara, funciona pra mim, né? Tô dizendo o que funciona pra mim, mas às vezes depende do nível de senioridade do teu time também. Se teu time é muito júnior, tu pode entregar uma trilha básica pra eles. Ó, isso aqui é o mínimo do mínimo, daqui pra frente é contigo. Também se deixar ele muito solto, ele também não vai nem saber pra onde ir, né? Sim, não. Na verdade é o contrário, nosso time já é mais maduro. Eles são adultos, pelo amor de Deus. Sim.
É uma baita dificuldade, porque e nascia setor novo, e se desfazia setor, e lá vai o Eduardo, e agora o plano de carreira, né, também, o plano de PDI. Mas tá gravando isso tudo tá, ou a gente tá tá gravando, falando? tá gravando. Eu falei do corte, eu falei, ficou muito bom, e esse plano de PDI, a gente, e morria aquele setor, deixava de existir, perde todo o tempo. Perde todo o tempo do plano que a gente passou desenvolvendo o plano de carreira. A gente falou, deu. Eu acho bom tu colocar nos teus valores, antes de tu contratar, capacidade de adaptação e mudança. Primeira coisa, porque eu já tive esse feedback. Empresa nova, pequena, que está crescendo, muda muito o tempo inteiro. E é normal, porque tu vai testando as coisas, né? Então, eu já tive esse feedback de pessoas que saíram porque não se adaptaram com o fato de que as coisas mudam muito. E até deram esse conselho para a diretoria, não mude as coisas, mas é impossível em uma empresa que está tendo crescimento exponencial. Tu vai ter que bota setor, tira setor, é assim mesmo. Sim. E não é para todo mundo. Então, acho que esse é algo bem importante para tu botar lá na tua contratação. Porque as pessoas que têm mais dificuldade, que não gostam de mudança de certo perfil, elas sofrem demais. Né? Elas sofrem muito. Então, se vocês fazem algum teste de perfil, usar DISC. A gente usa DISC. Tu usa DISC? DISC. Então tá aí, ó. O alto S é o cara que não vai conseguir sobreviver isso. S é de estabilidade. Então, assim, ele pira. Ou vai para o setor mais estável da empresa. Isso. Se é o cara que tu sabe que vai ter que mudar, não adianta. Ele não vai conseguir sobreviver. Ele vai ser tão estressado que vai ser desgaste para todos os lados. Sim. A gente tem o lema ali atrás, né? Crescimento é desconfortável, na parede, e a gente hoje deixa claro, gente, não tem braço curto aqui. Na educação agora, que a gente até surgiu um setor, faz 2 semanas que a gente nem sabia que aquele setor ia existir. Daí a gente estava discutindo que a gente vai captar investimento para a parte de tecnologia, né? E vindo o investimento, a gente teve que montar um CSC. Certo. Quem disse que a gente conseguia ver lá na frente que ia ter um CSC? Mas se te consola, nós temos 25 anos de estrada. Sim. E também surge setor, posição nova o tempo inteiro. Então, Perfeito. não acaba nunca. Perfeito. A gente quer... meu sonho era que eu não tivesse nenhum turnover, ninguém entrasse, ninguém saísse por meio ano. Nunca consegui realizar em 14 anos, então já desisti. Todo mês é uma novidade. Perfeito. Muito boa essa visão, muito boa. Obrigado por compartilhar. Inovação. Referente à inovação, soluções. Eu, como tenho uma cabeça um pouco mais fechada para esse mercado de vocês, o que seria uma inovação dentro do mercado de vocês? Em tecnologia, o que a inteligência artificial, por exemplo, pode impactar esse mercado? Tem sido, assim, desde que eu entrei no mercado, no Brasil, assim, a questão de inovação tecnológica tem sido absurda, no bom sentido, muito boa. Né? Quando a gente começou a antecipar duplicatas, que eu entrei, a gente assinava duplicata né? Na frente e no verso. Sim. Levava com o motoboy. Hoje é tudo eletrônico. Então, assim, cresceu muito, melhorou muito e tem muita coisa acontecendo, né? Toda a parte de blockchain está aumentando muito a segurança da operação, facilitando a agilidade. Então, assim, hoje um cliente coloca uma operação na tela de antecipação, em 15 minutos está na conta dele. Faz um cheque, explode a operação toda automática, ela é toda analisada. Né? E nem estou falando de inteligência artificial. Isso é só automações. Sim. A inteligência artificial agora que ela está entrando para ajudar nas análises de crédito, né? Para ajudar maior segurança. No Brasil, a gente tem um problema muito sério. Né? Não falta crédito, falta segurança jurídica. Esse é um problema seríssimo. O custo do crédito no Brasil é muito alto por 2 motivos principais. Primeiro, os juros altos, Selic que está explodindo, e isso vem da parte, né, de governo, parte econômica. O outro custo que é muito alto é a insegurança jurídica. Quando a gente entra num processo, né, de cobrança, demora muito, não anda, né, a gente tem pouca assertividade. Então, por mais que haja inovação, ainda o custo do crédito é muito alto no Brasil. Não adianta a gente consertar a parte de dar crédito rápido se nós não conseguimos cobrar rápido.
o custo do crédito continuará muito alto. O que nós temos olhado de inovação é muito mais ligado à necessidade do cliente do que tecnologia em si, né? Então, quando eu entrei, por exemplo, era só antecipação de duplicata de cheques. Hoje nem é mais 50% do nosso negócio. Nós antecipamos contratos, antecipamos importação, com BL, fazemos risco sacado. A gente vai abrindo em novas modalidades que o cliente realmente precisa. Faço capital de giro em 24 meses, com garantia de imóveis. Então, essas inovações muito voltadas para o que o cliente realmente precisa. Sim. Né? E aí a gente tem tecnologia de vários hubs que a gente conecta e faz acontecer. E aí começa coisas incríveis, né? A gente consegue hoje fazer uma antecipação de BL, de uma importação, tendo amarrado conosco, com o próprio cliente, toda notificação de onde está cada mercadoria no porto na China. Né? Então a gente consegue fazer coisas incríveis que tecnologicamente são possíveis. Tudo terceirizado, vou captando de vários fornecedores e monto meu hub próprio dentro da Valorem. Então, a coisa evoluiu de uma forma impressionante. Conseguem fazer esse rastreamento? Tudo. A gente estava discutindo, inclusive, com o pessoal da Ásia. Não sei se conhece a Asia Shipping. Não conheço. Eles são, acho que hoje, estão com 1.200 funcionários, uma das maiores importadoras. Certo. Né? E a gente estava discutindo a dificuldade que é desse rastreio. A gente consegue rastrear, não somos nós, né? Nós usamos uma tecnologia terceira, mas nós temos um parceiro que faz todo esse rastreamento para mim, inclusive parceria com a gente de carga que faz o despacho na China, que faz a entrada aqui. O armador ali. Todo mundo envolvido no processo. Então a coisa evoluiu de uma forma incrível, assim. Aí, você não precisa de crédito, mas os teus fornecedores precisam, então tu vai ser o risco sacado. Eu abro uma plataforma para ti, com o teu white label, e todos os teus fornecedores se plugam nessa plataforma, e eles antecipam, eu antecipo, né, o recurso, mas tu que fica sendo a front. Então, tu dá crédito para os teus clientes. Olha, que legal. Então, a coisa foi tomando um corpo bem diferenciado. E rápido, né? E rápido. Isso que tu nem comentou, obviamente, inteligência artificial, que era, não sei se conhece o pessoal aqui da Maxiplan. Conheço. O Anderson. Sim. Estava conversando com ele, inclusive, essa semana, sobre essa questão de como utilizar a IA para fazer análises, né? Nós já usamos. Já usam para as análises preditivas. Já usamos, a gente usa no departamento de crédito, tanto para análise inicial, ela é um complemento, e para os nossos monitoramentos, né, de todos os nossos clientes são monitorados diariamente. Então eu tenho automações, né, puxando todo o histórico dele dentro da Valorem e no mercado, e aí em cima disso um IA que faz todas as análises. Eu acho que a gente assim, não botou nem o pezinho do que é possível fazer acontecer. Sim. Né? Ainda está longe de ter um aproveitamento, mas ela já traz bastante agilidade no processo, né? Sim. Ela não é absoluta, mas ela ajuda muito. A gente não consegue ver, né? E era, inclusive, essa a nossa discussão, que a gente faz projetos específicos de inteligência artificial para empresas. E a gente falou que a gente pensa de forma muito cartesiana ainda. E a inteligência artificial, ela não é nada cartesiana. A gente só consegue pensar em ela fazer o que a gente faria. Exatamente. Mas não ir o passo além. Exatamente. Ou alguns passos além, né? Porque a gente está falando de uma inteligência que dobra o potencial de processamento a cada 3,8 meses. É uma loucura. Então, exatamente, essas análises vão ficariam muito melhores, e essa era a nossa discussão. Fora essa questão de automações, de inteligência artificial, o que vocês veem mais de movimentos para aumentar a competitividade da empresa? Posicionamento de marca, ajuda ou não ajuda vocês? Ajuda muito, né? A gente, primeiro uma contratação, a coisa mais difícil, maior desafio de todos é atrair gente sensacional. Então, o posicionamento de marca, ele já começa para contratar bem. Né? Então, se tu não tiver pessoas ótimas, um time comercial de excelência, tu não vai trazer clientes excelentes. Eu sempre falo que no nosso negócio, gente enrolada traz cliente enrolado. Gente boa traz clientes bons. Porque os bons clientes não querem receber um time comercial, não querem falar com pessoas ruins. Né? Então, o posicionamento de marca, ele é essencial para tu trazer o teu time e ter um time de excelência. Depois,
para falar com o teu cliente, né? Em épocas de redes sociais, a gente pensa, né, tem uma ideia muito errada de que CEOs, diretor financeiro, donos de empresa não estão nas redes. Eles podem não postar, mas todos acompanham. Sim. Todos acompanham. Todo mundo olha, no mínimo, o LinkedIn. Mas a maioria adora o Instagram. Essa que é a verdade. Sim. Então, esse posicionamento vai ajudar a construir um relacionamento de confiança. Eu decidi investir mais no meu posicionamento versus da marca. Eu acredito que ele cria mais proximidade do que a marca em si. Claro que a marca está nas redes, mas eu percebo que a interação é maior. E quando eu visito um cliente, ele já me segue nas redes sociais, é outra conversa. Sim. É outra abertura. Eles querem me receber. Sim. Faz a diferença. Sim. É incrível, né? E as pessoas têm essa sensação de já te conhecer. De certa forma, elas te conhecem. E a gente vai falando um pouquinho dos nossos valores, do que é importante, do que a empresa preza. Do posicionamento que tu tem, suas crenças. Que é o que eu já comentei quando tu chegou aqui. Né? Isso. Então, assim, eu tive um cliente que teve um problema bem grave de crédito. Ela acabou tendo um mês sem faturamento, mais um mês sem faturamento, e isso é um problema recente. Eu fui a primeira ligação dela. Né? Então, é esse o tipo de coisas que acontecem. Eu preciso que você me ajude a resolver isso, porque eu sei que tu vais ter uma ideia de como fazer. Então, ela construiu confiança, credibilidade, e na hora que ela precisou, eu fui a primeira ligação dela. Isso foi importante, a gente conseguiu indicar uma boa pessoa para que ela pudesse resolver. Então, são coisas que vão muito além de fazer uma venda e vão acontecendo no dia a dia. É impressionante. O poder das redes fala assim, ó, se você não se posicionar, ok, mas você está se posicionando. Sim. Não falar nada também é dizer alguma coisa. Acho que é o pior dos posicionamentos. Né? Não sei, é uma escolha. É uma escolha, mas, de novo, não é o que eu estou falando. Sim. Existe um estudo que fala o seguinte, agora eu não me lembro quem que fez o estudo, tá? Eu só lembro essa estatística que eu achei muito relevante. Que pelo menos 82% das pessoas, dos consumidores, acreditam que um CEO que se posiciona nas redes é mais honesto, é mais aberto, e eles confiam mais em marcas onde os CEOs e ou diretores se posicionam. Pronto. É isso. Não é uma opinião, é um fato. Perfeito. Perfeito. A gente tem esse desafio como empresa de marketing estratégico, né, naquela parte ali, de trazer um pouco mais esses rostos. Inclusive a gente usa o estúdio para isso, né, porque uma coisa é tu chegar lá e falar assim, ah, tá, legal, eu preciso produzir, eu preciso levantar minha bandeira, eu preciso mostrar para o mundo o que a gente é. Só que chegar na frente da câmera e, oi, sou o Eduardo, gostaria muito de ajudar vocês a fazer marketing. Então, diferente disso aqui. Sim. Né? E aí, o movimento que a gente fez para conseguir chegar nesses... Foi falar, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um estúdio legal, confortável, bom, e vamos locar esse espaço já com as edições, já com tudo pronto para os nossos clientes. Os nossos clientes vêm aqui com os clientes deles, com time, com um fornecedor, com quem eles quiserem, sentam aqui, gravam, daí fica muito mais... E é nesse tipo de conversa que saem as verdades. É verdade. Né? A gente vai relaxando, vai ficando mais à vontade. Exatamente. E aí a identidade da tua marca começa a florar. E esse é o movimento que as empresas não fazem em questão de posicionamento estratégico. Elas geralmente tentam moldar alguma coisa que foi rabiscar em um papel e elas querem. E não é aquilo ali que vai acontecer. Isso aqui é a marca. Isso é a tua verdade. Eu acho que é por isso que a pessoa física, né, o CPF, ele acaba tendo mais seguidores do que a marca. Sim. Mais interações. As pessoas querem saber a verdade. Sim. Não o que é bonito, o que está dito lá no teu institucional. Sim. Para isso, sim, qualquer coisa serve. Ali nas dificuldades, até para a gente encaminhar para o final, tu comentou dos vendedores, eu achei muito bom. Muito bom que tu comentou de que vendedores... hoje os clientes bons eles estão sendo obrigados a unha, né? Meu Deus, disputadíssimos. E cliente bom não quer vendedor enrolado. Isso eu achei muito bom. O posicionamento para quem quer continuar em vendas é de
consultor. Isso é muito difícil. Falou assim que um bom vendedor que estudasse, olha, 20% que o médico estuda poderia ganhar 300% mais do que o médico. A necessidade de ter um bom time de vendas é tão grande para todo mundo, qualquer setor que você esteja falando, é por isso que eles ganham tanto, né? Não tem, praticamente todas as empresas que eu conheço, o time melhor remunerado é o time de vendas. Sim. Geralmente o diretor de vendas é o melhor remunerado. Por quê? É a lógica da economia, né? Escassez, né? Então, esse posicionamento de ser consultor, que é o importante. Eu acho que o meu vendedor, por exemplo, ele é um bom vendedor, não quando alguém liga para ele e pede crédito. Quando alguém liga para ele e pede um conselho. Quando uma cliente me liga e pergunta assim, olha, eu tenho uma dúvida, e às vezes não tem nada nem a ver, sabe, com crédito. Como é que tu faria tal coisa? Tô pensando em vender minha empresa, quem tu me indicas? É um sinal que eu construí uma relação de consultoria, de credibilidade, né, que ela entende que eu tenho conhecimento. Então é isso que eu quero que o meu vendedor tenha, que ele se posicione como consultor estratégico, que ele não vai dar um conselho só para fazer uma compra hoje. E essa venda é a recorrente. Sim. Agora, para isso, tem que treinar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas esse é o sonho. Sim. Né? Que o teu cliente te ligue para te fazer perguntas óbvias sobre o teu setor, sobre o teu segmento, e que isso se expanda. E aí, quando ele estiver te perguntando sobre gestão, sobre outras coisas, essa relação de confiança de verdade está acontecendo. Quando você vira um consultor dele. Sim. E essa é exatamente a minha pergunta. Porque como a gente trabalha com vendas complexas, como tu lida? Porque tu não pode ter vendedores júniores. Porque tu não vai conseguir entregar isso, essa consultoria. Porque isso é, fora estudo, que eu vejo que é muito importante, é uma coisa que, como eu falei, todo dia, 7h30 da manhã, a gente está aqui repassando alguma técnica, alguma coisa diferente, é joelho ralado também. Aí a gente tem que ter os trainees que acompanham, né? Eu tenho que formar também, porque uma coisa que é muito interessante é que o mercado, todo mundo quer um vendedor exímio, super capacitado, que entenda do negócio e haja como consultor. Esse é o sonho de todos. Mas quem está verdadeiramente disposto a investir nessa formação? Poucos. Muito poucos. Então, a gente é obrigado a fazer. Sim. Aí é um investimento de médio a longo prazo. Você pega as pessoas que têm capacidade e coloca junto a um líder muito bom e ele vai aprendendo ao longo do caminho e vai errando, gente. É normal, sim. Ele vai errar ao longo do caminho, a gente tem que ter paciência, resiliência e vai ensinando. Então eu tenho, claro, tenho um time mais júnior, mas está alocado com um gestor mais sênior e vamos ensinando ao longo do caminho. E tem que ter um pouquinho de entendimento que ele, óbvio, não vai acessar o cliente, o maior cliente, o melhor cliente, ele vai começar com uma carteira menor e melhor, que ele erre ali, né? Que quando ele chegar no próximo nível ele esteja mais preparado. E aí a gente tem que dar o suporte, né? Todas as ferramentas para que ele tenha sucesso. Tu comentou dessas duas esferas de clientes maiores e os menores. Os menores, obviamente, te dão contratos menores, mas eles não têm uma curva de tomar decisão mais rápida, logo ao longo do tempo eles te dão uma margem melhor do que esse cliente. Com certeza, com certeza. Hoje o meu menor já não é tão pequeno, né? Hoje eu já tendo clientes que faturam no mínimo 1 milhão mês, né? Então eu estou falando de indústrias médias, ele é muito mais rápido. Ele entra mais rápido, mas sai mais rápido também. E também tem mais volatilidade. Né? O maior, ele tem uma margem menor, tem mais volume, mas muitas vezes ele tem uma organização financeira melhor, já tem mais níveis. Então a gente faz o mix aí dos dois para atender toda essa indústria aí do middle, desde do médio mesmo e do médio grande, quase um passinho para ir para o grande. Perfeito. É o mix que eu acho que todo mundo faz, né? Então, eu atendo hoje 600 clientes na parte de antecipação, mais 1.200 clientes na parte de e-mails eletrônicos. Acaba chegando aí quase 2.000 clientes que fazem uma média bem interessante. A gente estava nessa discussão a gente atende empresas PM, que a gente chama. Empresas 1 milhão, a gente um pouquinho menos.
a gente atende acima. E a gente falou, tá, mas se a gente quer focar nessas empresas menores, essas empresas menores têm uma curva de tomar decisão menor, logo a margem ela é um pouquinho melhor, só que e daí a gente foi em outro viés, ela gera um impacto negativo para a marca mais fácil do que as empresas maiores. Impacto negativo? Porque naturalmente as empresas menores, elas geram mais problemas operacionais para a empresa. Ah, sim. Bom, para mim elas geram, em alguns momentos, elas entram em alguma dificuldade financeira. E daí entra o natural mas aí entra o natural do humano de falar, não, o culpado não é nós, o culpado são eles lá. O culpado são eles. E daí é onde entra, por exemplo, o culpado é a Valorem, que não me informou direito sobre isso. Entendeu? Hoje em dia eu diria que eu nem tenho mais esse problema, já passamos por isso, né? Porque o produto já está bem estabilizado, os clientes já entendem, né? E, na verdade, eu não dou crédito para a empresa, se for pensar. Sim. Vamos supor que eu fosse fazer com a App, né? Não estou dando crédito para vocês, eu compro os teus recebíveis. Sim. Então, mesmo, vamos supor que eu venho aqui e te falo assim, olha, eu vou te dar 100 mil reais, mas eu não estou dando para vocês diretamente, eu estou comprando 100 mil reais em recebíveis que tu tenhas aí na tua carteira. Então, eu acabo diluindo o meu risco de uma forma maior ainda. Então, eu tenho esses clientes que eu te falei, mas eu tenho mais de 50 mil pagadores me pagando todos os dias. Perfeito. Né? Então, mas isso acontece, né? Sempre, porque os juros, porque isso, porque aquilo. Mas, geralmente, o problema de verdade está na gestão. Falta de... né, vender mal, vender para o cliente errado, vender com prazo muito longo, não embutir o custo, e aí a lista é gigantesca. Sim. Né, mistura de pessoa física com a pessoa jurídica, aí lista de problemas de gestão, aí não falta. Sim. Aí a gente... Mas esse dilema do mix, de quem que eu atendo, quem ama o público, nós passamos essa curva, né, de atender o P, e um momento a gente falou, não dá. Não dá porque o P hoje dá o mesmo trabalho que o M, às vezes até mais, por mais que a margem dele seja melhor, o volume estava tão distante que a mesma analista não conseguia mais fazer aquilo. Ela não conseguia dar a mesma atenção para o P que para o M, porque aqui ela estava falando uma operação de 1 milhão, 2 milhões, aqui de 20 mil. Então ficou muito discrepante. Entendi. E a gente tentou voltar para o P várias vezes e não deu mais certo. Sim. Tivemos que abrir mão de alguma coisa. Tudo é foco. Sim. Uma hora não deu mais. Muito bem, a gente fez esse movimento ano passado. A gente se apegou, tentou voltar naquilo, mas a margem era boa, a rentabilidade era boa, mas não teve mais jeito. Porque tudo que a gente investiu de sistemas, de automação, foi para o M. Entendi. Então chega uma hora que não adianta, a gente tem que fazer uma escolha, né? Cada escolha é uma renúncia. Sim, perfeito, muito bem. A gente foi teve que abrir, a gente demitiu, né, que a gente falou, alguns clientes. E eu falo assim, porque um monte de gente fala em cima do palco, né? Não, demita o cliente, porque demitir o cliente faz parte do processo de evolução. Quero ver fazer na prática isso que a gente fez. A gente acho que baixou mais ou menos 40% do faturamento. 45%. De uma empresa rodando. Talvez tu foi... Não, a gente foi no extremo, né? Tu foi um pouco no extremo, a gente foi fazendo mais gradual. Não, mas não foi de um mês para o outro, mas foi numa faixa de 6 meses. Só que o problema foi muito rápido. E o problema não foi esse. A gente se preparou ainda para isso. Tinha caixa, a gente pensou em tudo, mas o problema foi o timing de recuperação desse faturamento vezes a burocracia que as empresas maiores tinham em tomar uma decisão. Ah, pois é. Dali a gente chorou um pouco. Porque quer queira ou quer não, o teu produto, ele é uma venda mais complexa. Sim. Eu tenho alguns produtos que são, porém eu tenho alguns produtos que são curtíssima, o ciclo é super curto. O duplicata, antecipação de recebíveis, né? É questão de uma semana, o crédito aprovado, é só mandar a operação, né? Então, e é crédito, né? Sim. Então a necessidade ainda, né, de crédito é sempre grande. E aí depois eu adiciono os produtos complexos depois. Agora, quando eu falo de um risco sacado, estou falando com empresas maiores, o ciclo pode durar até 1 ano. O que quer dizer com risco sacado? O risco sacado é esse produto que eu te falei, quando eu tenho um grande cliente que quer dar crédito para os seus fornecedores. Entendi. Aí eu estou falando com uma grande empresa, eu já não estou nem falando com M, eu estou falando com G. Sim.
E aí esse meu ciclo de venda pode demorar até 1 ano. Porque daí tem todos os níveis de aprovação, que são 50 níveis. Vai para o jurídico, né? O cliente nem tem jurídico, né? O jurídico é inexistente. Então, eu entendo, porque daí demora muito mesmo. Então, a meta, por exemplo, de visitas para duplicata, fazer 25 a 30 visitas mês. Para quem está no risco sacado, é 2. É outro jogo. Legal, muito bem. A gente vai aprendendo a jogar aos poucos. Sim, por isso que eu falo, eu acredito que nada supera o tempo. O tempo, ele ensina muito. Principalmente para nós, para mim, como gestor. Assim, se a gente pudesse voltar do tempo, né, e não fazer tantas coisas erradas, mas fazer o quê? A gente fez o melhor que era possível com o que tínhamos. Com aquilo que tinha. E estamos aqui, né? Sim, perfeito. Não deu tudo errado. Não. Perfeito, estamos aqui. E tem 2 perguntas finais que elas são mais reflexivas no sentido de, a primeira, em 2011 que você entrou. Sim. Se você pudesse voltar lá para 2011, com você lá de 2011, cara a cara, o que você falaria? Qual seria o teu conselho? Calma. Tudo vai passar. Tudo. Tudo passa. Os dias bons e os dias ruins. Né? Se eu voltasse, eu falaria, calma, primeira coisa. Não adianta, porque amanhã vai ter trabalho, no dia depois vai ter trabalho. Se você trabalhar 15 horas por dia, hoje, amanhã você pode trabalhar 15 horas e vai ter coisa para fazer. Não adianta. É infinito. Então, sabe, calma. O que realmente é importante hoje? Primeira coisa. A segunda coisa é, eu contrataria consultores específicos para segmentos, para nichos dentro do que eu precisava fazer. Então, por exemplo, em vez de eu me bater tanto para aprender crédito, eu poderia ter trazido um consultor externo que talvez na época me custasse caro, mas talvez teria me economizado centenas de milhares de reais ao longo da caminhada. Né? Então, assim, ou pelo menos trazer uma pessoa experiente de verdade naquilo. Trazer uma pessoa realmente expert, sênior, ou um consultor, ou um funcionário que realmente tivesse experiência para encurtar esse caminho. Porque às vezes a gente fica se batendo, tentando aprender sozinho dentro da empresa, algo que alguém já trilhou. Provavelmente tudo que a gente passa, alguém já passou e já sabe o caminho, o atalho. Perfeito. Mas acima de tudo, respirar, pensar melhor. O mundo não vai acabar amanhã. O mundo existia antes das nossas empresas, vai existir depois. Sim. Então, calma. E eu falarei isso para mim do ano passado também, tá? E da semana passada provavelmente também. E para quando entrou no podcast. Calma, criatura. Muito bem. E se tu fosse deixar um conselho para os executivos que ouvem a gente, tem empresas médias, empresas grandes, mas empresas menores também, qual seria esse conselho? Foco em vendas. Foco em vendas? Não, foco em vendas não tenho dúvida. Não tenho dúvida que é a coisa mais importante. Eu visito muitas empresas. Pelo meu setor, eu visito todos os tipos de empresa que tu puder imaginar, todos os segmentos. Então, produção de telhas, alimentício, frigorífico, metal mecânica. E a grande maioria delas tem problemas seríssimos de vendas. E quando eu falo problemas seríssimos de vendas, às vezes a empresa até está batendo a meta. Mas quando a gente começa a abrir esse leque de vendas, primeiro, vendem pouco, seria o primeiro problema. Segundo, vendem concentrado. Mas o meu cliente é a Vale. A Vale pode cortar o teu contrato. E quando a gente vende para o grande, a gente vende como ele quer, não como é bom para a gente. Né? Então, concentração de vendas, sem margem de vendas, prazos estendidos que não estão sendo considerados, né, o custo do dinheiro nisso tudo, falta de formação do time de vendas, o proprietário, ele é tudo, ele é o vendedor, ele é o diretor, ele é o gerente de vendas, então não tem um time, né, específico. Então, se for foco em vendas, vendas conserta quase tudo. Quando a gente indica uma consultoria, quando a gente entra numa empresa e vê a situação,
Uma empresa que tem problemas de produção, problemas no financeiro, são sempre consequência de problema de vendas. Ah, meu financeiro, eu estou com problema no financeiro. Não, tu tem um problema de vendas. Geralmente estoura no financeiro, mas tu já vendeu mal. Ah, outra, não fez análise de crédito, não sabe cobrar, não cobram, porque o cliente vai ficar chateado. A gente que ensina o cliente que ele tem que pagar. Se tu não cobra juros e multa, ele não paga, ele te deixa por último. Então vende mal sem análise, sem cobrança. Porque a cobrança é o processo final da venda. Vendas conserta quase tudo numa empresa. Uma empresa sem vendas não tem consultoria no mundo que dê jeito. Não tem reestruturação, não tem turnaround, não tem colocar mais dinheiro. Geralmente o problema de dinheiro começa lá nas vendas mal feitas. Essa que é a verdade. Perfeito. Até para a gente fechar, sabe quando a gente teve de inadimplência? Esse foi o golpe final para a gente definir trocar o ICP. 70%. 70 o quê? Meu Deus do céu. E isso foi num dezembro. Empresas bem pequenas, né, que a gente atendia. Porque tu não, é o menos importante, diríamos assim. Ele primeiro vai pagar a luz, vai pagar o funcionário. Daí teve os que esqueceram, porque deu pro boleto era pro dia do 20 para frente, e daí, eu saí de férias, desculpa. Então, para isso tudo, análise de crédito. Sim. Análise de crédito e setor de cobrança tem que existir numa empresa. Não é o teu core business, mas tem que ser feito. Sim. Porque tu vender sem cobrar, tu só trabalhou de graça, tu só gastou, né? Tu vai aumentando o teu buraco cada dia. Sim. Então, essa análise de crédito, ter um setor é essencial, especialmente em 2025 e 2026. A Selic não está dando trégua, a nossa Selic está muito alto, o juros está muito alto. Consequentemente, todos os financiamentos que os nossos clientes tomaram estão aumentando, isso está estrangulando as empresas. Não temos nenhuma previsão de baixa disso e existe uma correlação muito grande e ela é totalmente direta. Quanto maior os juros, maior o número de empresas que quebram, que entram em recuperação judicial e que entram em falência. É totalmente proporcional. Vai subindo os juros, vai subindo o índice de falências. Então, infelizmente, nós não nos encontramos numa posição interessante no Brasil aí nos próximos meses, possivelmente anos, até que algo muito importante mude. Sim, perfeito. Muito importante. Muito importante. Charlotte, obrigado pelo bate-papo, parabéns pela gestão, parabéns pela empresa. Ficamos bem felizes de te receber aqui. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!